Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é ser básico. Oi, eu sou a Ace Silveira e no vídeo de hoje eu não vou só defender Black Clover e falar que é um anime bom, mas eu vou te explicar por que Black Clover é um anime muito bom. A começar aqui, a minha busca por Black Clover, eu tava atrás de um tapa-buraco e é essa exata palavra. Depois de Dr. Stone, depois de ter a minha vida mudada por aquele anime, eu queria uma coisa que eu não precisasse pensar tanto. Eu tava numa busca infinita por um anime shonen, clichêzão de lutinha, com poder da amizade, um arco de torneio e que fosse legal, cara. E aí, eu pensei, por que não começar Black Clover depois de tanto tempo que eu tinha parei bem no comecinho. E aí eu descobri um mundo muito maravilhoso, que é um anime básico, mas é um básico quase perfeito. Primeiro vamos falar sobre a premissa de Black Clover. É uma premissa extremamente simples. Temos Asta e seu irmão ou amigo de infância que foi criado junto com ele. Os dois são órfãos, foram criados na igreja do vilarejo Hag do reino Clover. E o Asta quer se tornar o rei mago. Só que o Asta não tem magia nenhuma, né? No mundo onde magia é tudo, onde a sua importância, a sua relevância naquele mundo, ela é ditada por quanto de magia ou por quanto controle você tem da sua magia. E o Asta, ele é um menino que ele não tem magia nenhuma, nunca teve nenhum pingo de mana, nunca teve um pingo de magia. Mas por outro lado, o Yuno, que é o seu irmão, amigo, não sei muito bem como explicar essa relação deles, porque pra mim eles parecem muito irmãos, mas em nenhum momento eles são citados no anime como uma relação de irmãos, só como uma relação meio familiar, assim, então pode-se dizer que eles são melhores amigos também. Mas o Yuno é o cara cheio da magia, ele é um cara que realmente, pra aquele vilarejo, pra aquele contexto que eles estão, o Yuno é muito poderoso, ele tem um bom controle da sua magia, ele sempre foi mais forte, mais habilidoso que o Asta. E ele também quer ser o Rei Mago, porque o Asta impactou ele de uma maneira tão forte que fez com que ele também tivesse esse desejo de ser o Rei Mago, e por isso ele acaba se tornando o rival do Asta. Então o Asta e o Yuno passam o anime inteiro nessa jornada de serem rivais e de ver quem que vai conseguir ser o Rei Mago primeiro. Percebem que o anime começa de uma maneira bem simples, ele te dá uma proposta muito simples. Temos esses dois meninos, e a princípio o Asta, né, que é o protagonista, mas o Yuno deveria também assumir uma posição meio que de protagonista. Ele não é realmente um antagonista, porque ele tá caminhando junto entre aspas, com o Asta. Mas o Asta, ele é meio que protagonista, ele quer ser o Rei Mago, e ele não vai desistir. Tanto que ele fala, né, uma das frases que ele mais fala, minha magia é nunca desistir. E realmente é isso, porque depois ele acaba ganhando um grimório negro de 5 folhas que desperta o poder de um demônio, e ele acaba tendo uma espada que anula a magia, que é um poder perfeito para um garoto que não tem magia. Se você assistiu Black Clover, você sabe qual é a premissa, você sabe como que as coisas se desenrolam, mas Black Clover é um anime que foi muito esnobado pelas pessoas por alguns elementos, tipo os primeiros 2 episódios, que são péssimos. Eu acho que são os piores primeiros episódios de um anime shonen, pra ser bem sincera, porque a verdade é que o Asta, que é o meio que protagonista, ele não tem tanto destaque, e o desenvolvimento dele acontece por uma coisa muito nada a ver, pelo que eu acho, assim, na minha opinião. Além de que muita gente tem preconceito contra o Asta, porque acha ele um protagonista ruim, porque ele grita demais no começo do anime, e isso é verdade. Ele é muito irritante naquele comecinho, porque o Seiyu, né, o dublador, quando ele pegou o papel do Asta, ele era iniciante, se não me engano, foi o primeiro protagonista de um anime grande que ele pegou. Então ele não sabia muito bem como fazer, como maneirar, porque é um protagonista de shonen, ele tem que gritar, mas ele não pode ter aquele grito que é estridente, que é extremamente estridente, que se você assistiu, você sabe que é insuportável. Mas a verdade é que quem reclama disso, e quem diz que o Asta é um personagem ruim por causa disso, não viu mais que 10 episódios de Black Clover, né? Mas um dos principais pontos positivos de Black Clover é a construção de personagens. Gente, apesar de ser uma coisa simples, de ele te apresentar o personagem, você sabe que o passado dele vai ser mostrado em algum momento, mas não vai ser aquele passado, aquela coisa que você pensa, nossa, life changing, meu Deus, a minha visão de mundo mudou depois de ver o passado desse personagem, não. Você entende os motivos por trás daquele personagem,
E você conhece ele um pouco melhor. Mas isso não muda por completo a sua concepção dele, sabe? Mas além de terem uma construção decente, sabe? Todos terem uma construção decente, isso é muito incrível, porque todo personagem que aparece, ele é interessante, ele é carismático, ele tem aquele quesinho, ele tem aquele diferencial que você... Se você ainda não viu o flashback dele, você quer saber, desde o Ruhá, do mano aleatório do começo, de quando o Asta tava fazendo o exame pra Cavaleiro Mágico, até a Mereoleona, que é a bicha mais foda do anime, literalmente praticamente a Madara de Black Clover, né? Desde o personagem mais mínimo, do personagem mais aleatório, até a personagem mais foda, mais forte da série, todos são carismáticos, todos são interessantes, todos você fica pensando, quando que eu vou ver esse cara de novo? Inclusive, um dos meus personagens favoritos eu tô aguardando sedenta, eu não terminei ainda o anime porque eu tô vendo quase por gotinha, né, em doses homeopáticas, eu tô no último arco, praticamente, assim, do anime, esperando a quinta temporada, eu não tô querendo assistir pra não terminar tão rápido. Mas um dos personagens que eu quero muito ver flashback, quero muito ver o passado, é o Capitão Jack Stripador. Gente, ele é muito incrível, ele, assim, não tem uma coisa muito, tipo, não tem nada demais, ele é um cara que é capitão de Cavaleiros Mágicos e ele gosta de fatiar as pessoas, sabe? Ele tem uma personalidade meio distorcida, mas ele é muito interessante, ele é muito carismático. Eu acho que quase todos os capitães são muito legais, com exceção daquele cara lá dos Orcas Púrpuras. Mas, cara, Fuegoleon, até o Nozel, depois ele fica legal, mano. O próprio William, que tá cheio de flashback aí, tá cheio da história dele. O Yami, a menininha dos Pavões Corais, a Dorothy, que é muito fofa e muito legal. Aquela Lore da Charlotte, de gostar do Yami e não saber expressar seus sentimentos. É tudo muito divertido, é tudo tão legal, tudo tão... Ai, cara, que prazer de estar vendo isso, sabe? Mas apesar de Black Clover ser um anime básico, ele não é um anime farofa. Ele é um anime que se leva a sério, e ele leva muito a sério a sua intenção de ser um negócio básico. Porque ele pega clichês. Eu acho que nada do que eu vi em Black Clover, assim, em questão de narrativa, é realmente original. Tudo parece que foi reaproveitado de alguns outros shonens, tipo Naruto, One Piece, Dragon Ball. Mas, mesmo assim, tem aquele quesinho porque ele faz o básico direito. E você se diverte. Eu tava muito temerosa, porque eu ouvi as pessoas falando que é muito, muito clichê, é muito básico. É uma mistura de todos os shonens que a gente já viu por aí. Mas quando eu assisti, eu pensei, é realmente isso. Não tem nada de muito inovador. Mas diverte a gente, porque o clichê, se for bem trabalhado, ele é divertido. Além disso, eu acho muito interessante como o Black Clover consegue misturar uma atmosfera sombria e macabra com o alegre, com aquela coisa vibrante de shonen, aquela coisa tipo, nossa, vamos treinar e não vamos desistir, o poder da amizade, nossa amizade faz com que a gente fique mais forte, sabe? Tudo isso dentro misturado com uma temática meio macabra, que é essa parte do poder oculto dentro do Asta, que também já é batido. O que a gente mais tem no mundo dos animes é um protagonista que tem o poder de um demônio dentro de si. Mas eu acho que por Black Clover seguir uma paleta atmosférica, por assim dizer, muito cinzenta, muito obscura, com muitos elementos... Realmente, às vezes você fica pensando, caraca, isso seria meio pesado se o anime não fosse shonen e não tivesse a intenção de atingir um público mais jovem, sabe? Isso poderia ser abordado de uma maneira muito mais tensa, muito mais sombria. Eu posso me lembrar, por exemplo, daquele arco dos elfos, né? Que teve todo um rolê que eles queriam se vingar dos humanos porque os humanos atacaram os elfos há muitos anos atrás, mas na verdade eles foram manipulados por um demônio, agora eles têm que derrotar esse demônio, sabe? É uma coisa que poderia ser mais abordada se um anime não fosse gênero shonen, sabe? Outro detalhe muito legal de Black Clover são as personagens femininas. Eu já mencionei aqui a Mereoleona. Vocês têm noção do que é a personagem, uma das personagens mais fortes do anime, ser uma mulher, e ser a mulher que mete porrada mesmo, que ela vai no soco. Ela que botava o Asta e como é que é o nome deles? Os Reis Leões Carmesins pra treinar, pra ralar, cara. Quando o Fuegoleon não tava na ativa, e até quando ele já estava na ativa, ela pegava todo mundo e falava, vamos treinar. E pra ela fazia tudo parecer tão fácil, porque ela é extremamente poderosa. Além disso, tem o quê? A Noelle, que tá, direto lutando, e você vê o desenvolvimento dela desde quando ela não conseguia
controlar a magia pra ela fazendo a armadura Valkyria e fazendo... Como é que é aquele círculo lá do Dragão do Mar? E ela mandando o Dragão do Mar, bagulho super poderoso, assim. Ela salvando os próprios irmãos. Os irmãos que desprezaram ela a vida inteira. Gente, a maior satisfação do mundo é ver o desenvolvimento da Noelle. Sinceramente. Eu acho que só por isso eu veria Black Clover tudo de novo, só pra ver como a Noelle cresceu, sabe? E não só os personagens que têm o poder ofensivo, né? Porque assim, a Noelle não é especificamente ofensiva, porque ela tem a defesa, né? Que é a armadura dela que dá velocidade. Tem aquela bolinha de água, que eu esqueci o nome do golpe, mas que defende, e ela tem o Dragão do Mar que ataca. Ela é muito versátil, mas tem a Meroleona, que ela é puramente ataque, e ela é porradaria o tempo todo. Mas tem a Mimosa também, que ela tem um poder muito mais voltado pra cura. Tem a Vanessa, que tem um poder voltado pra auxiliar os amigos dela, auxiliar os companheiros dos touros negros, né? Porque ela tem o poder de controlar o destino, ela tem o poder de mudar o destino de acordo com o que ela deseja, de acordo com o que vai ser melhor pra ela e pros amigos dela. Gente, não é um poder que seja necessariamente um ataque, uma ofensiva, não é um golpe que vai atingir diretamente o oponente. Mas é um negócio extremamente relevante e é muito bem feito. Apesar de eu achar que a dinâmica de poder da magia, né, em Black Clover ser meio esquisita, porque a gente não sabe muito bem. A princípio eu pensei que fosse tudo derivado dos 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. E a partir disso vão se ramificando. Por exemplo, da terra pode surgir a rocha e os minerais, mas ao mesmo tempo tem gente que usa magia de fios, que é o caso da Vanessa, ou, sei lá, magia de sonho, que é o caso da Dorothy Ainsworth, sabe? Eu acho algumas coisas meio não explicadas, mas ao longo do anime isso não importa. Apesar de eu ficar confusa, porque eu sou muito curiosa, eu quero saber tudo, quero saber os detalhes de tudo, mas a verdade é que isso não incomoda propriamente dito, isso não torna a experiência pior, o fato de você não saber muito bem como funciona essa dinâmica das magias. Mas o importante dessa questão é que mesmo uma personagem que não tem uma magia voltada puramente para ataque consegue ser forte e consegue ser extremamente relevante pra luta, consegue fazer completa diferença. E mais, a melhor personagem de Black Clover é a Charme, que a magia dela são ovelhas cozinheiras. Ela consegue fazer comida que recupera a mana dos amigos dela, de todo mundo. Ela consegue, ela tem uma ovelha que dá soco, ou seja, ela recupera a mana. E ela ainda dá soco, ela ainda, dá golpe. E ainda depois nos foi revelado que a magia de ovelha, a magia de algodão, na verdade era uma magia de comer. Aí tem um lobo que come a magia dos outros e ela consegue usar a magia que ela comeu. Gente, absurdo. A Charme, ela tem tudo, tinha tudo pra ser a personagem mais apelona de Black Clover. Assim como a Noelle. Porque versatilidade, o fato de não ser só uma magia de ataque, não ser só uma magia voltada pra defesa, gente, isso é... Ai, Black Clover é muito divertido. O fato de você ficar vendo isso, gente, isso é muito legal. Assista Black Clover, de verdade. Eu acho que o fato dos personagens serem tão diferentes é o que torna uma experiência muito da hora, assim, porque às vezes o seu personagem favorito de Black Clover, ele não vai ser aquele convencional, tipo, é o Yuno, ou é aquele personagem super forte, sei lá, o Capitão Fuegoleon, ou o Yami. Claro que sim, seu personagem favorito for o Yami, não tem problema nenhum. Se o seu personagem favorito for o Aston, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes você vai ficar pensando, nossa, o meu personagem favorito é, sei lá, o Finhal, que ele é o cara mulherengo que antes era covarde, fugia de luta, e aí ele foi se desenvolvendo a própria magia, sabe? Pra poder ajudar os touros negros. Ele foi literalmente mudado pelo poder da amizade. Vocês têm noção do que é isso? Pra uma pessoa como eu, que gosta muito desses clichêzinhos de, sabe, aquela coisa, a amizade vai nos tornar mais fortes, isso é tão divertido, eu acho isso tão incrível, e Black Clover me entregou esse detalhezinho com maestria. E assim, eu tenho tanta coisa pra falar sobre diferentes aspectos de Black Clover. Eu já fiz aqui no canal um vídeo
falando sobre animes de lutinha e conceito de amizade, sobre como animes shonen moldaram o jeito como eu enxergo a amizade. E quando eu tava assistindo Black Clover, eu me lembrei, naquele episódio que o Asta se quebra inteira depois da luta contra o desespero, e o doutor fala pra ele que ele nunca mais ia conseguir empunhar a espada, porque os braços dele nunca iam ficar normais de novo. E aí, todos os touros negros, você tem noção do que é? Todo o esquadrão vai atrás de uma cura pros braços dele. Ele é novato ainda. Acho que não tem nem um ano que ele tava no esquadrão. E todo mundo vai atrás. Isso é tão clichê. Isso é tão batido. Já vi outras vezes em outros animes. Mas eu tô tão feliz em ver de novo. Porque tem umas coisinhas diferentes, sabe? Saber fazer de uma maneira diferente. Eu considero Black Clover o Fairy Tail se fosse bom. Mas a verdade é que Black Clover, mesmo sendo um anime mediano e simples, ele consegue ser melhor que outros animes shonen. Em questão de desenvolver os seus personagens, questão de trabalhar os clichês de um jeito que não fica chato, que não é repetitivo de um jeito ruim, que você não fica pensando, ai, não aguento mais ver isso, mas que você fica pensando, nossa, eu quero ver essa coisa que eu já vi outras vezes, mas agora tá diferente, tá divertida, como se fosse a primeira vez que eu vi, sabe? E é por isso que eu digo pra vocês que Black Clover, mesmo sendo o anime mais café com leite que eu assisti nos últimos tempos, ele ainda assim é fenomenal. Ele não vai mudar a sua vida, muito provavelmente, mas ele vai te divertir. E você vai ficar querendo assistir de novo. Você vai ficar querendo maratonar. E você não vai querer que acabe. Assim como eu não quero que acabe. Gente, agora tô tendo que procurar um tapa-buraco pro anime que eu tô usando de tapa-buraco. Vocês têm noção do que é absurdo isso, inclusive? O novo tapa-buraco é Gurren Lagann. Spoiler. Talvez saia vídeo de Gurren Lagann depois. Mas enfim. Moral da história. Ser básico não é um problema, se você for um básico interessante. É isso, até o próximo vídeo.